Bom dia, meus irmãos e irmãs. Bom estar com vocês. Oportunidade de compartilhar um pouco da sabedoria de Deus, da vontade de Deus para vocês. Então, quando o Sandro e Clarice fizeram contato comigo, a proposta era justamente falar sobre família, sobre relacionamento da família. E eu queria somente tentar colocar objetivamente o que é o projeto de família, porque nós vivemos em dias em que, de diversas fontes, a gente vê a família sofrendo uma série de ataques. Propostas de famílias que não tem nada a ver com família. Há famílias que estão sendo constituídas conforme o desenho feito por uma ideologia que se propõe a contradizer aquilo que Deus estabelece e propõe. A família é algo que foi criado por Deus. Assim, quando nós ouvimos tantas ideias, em tempos recentes, estava vendo um conceito, família multiespécie, que é a ideia de que uma família pode ser constituída entre você e um animal. Isso está sendo chamado de família hoje em dia. Mas o que é família? Vamos lembrar algumas coisas aqui. Foi Deus quem pensou na ideia de família. Quando Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a ideia de formar uma família, um casal, partiu de Deus. Foi Deus quem realizou esse projeto. Foi Ele quem criou o homem e a mulher. Além disso, Ele trouxe e traz nas Escrituras instruções acerca do que deve ser a família. E por fim, eu diria, Ele capacita a se viver dentro da família, dentro dos padrões que Ele estabelece. Deus idealizou, Deus criou, Deus orienta e Deus capacita. Quando a gente pensa em termos de família, hoje eu vou focalizar especificamente na área de relacionamento de um casal, temos que lembrar que existe uma impressão digital no conceito de família, que é a impressão digital de Deus. Especialistas em arte podem identificar claramente um texto como sendo de uma determinada autoria. Um quadro pode ser identificado claramente, em termos de quem foi seu pintor, em função de motivos, pinceladas, quantidade de tinta, etc. E assim, na música acontece isso. Eu sei que nós vivemos em tempos em que aquilo que é falso se parece muito com o verdadeiro. Eu me lembro de uma certa ocasião que foi publicado um texto na internet como sendo de autoria do Arnaldo Jabor sobre a Xuxa. E perguntaram para ele sobre o texto que ele escreveu, porque foi um texto que ganhou grande projeção, e perguntaram para ele sobre o texto, ele disse, foi o melhor texto que eu jamais escrevi. Ele gostou do texto, mas não foi ele que escreveu. Então, de alguma maneira, há pessoas que estão inventando coisas novas na expectativa de modificar, modelar, remodelar a família. Mas entenda uma coisa. Foi Deus quem criou a família. E enquanto ficarmos ignorando o projeto de Deus, nós estamos perdendo. Ninguém está ganhando com falsos conceitos de família que não tem nada a ver com a vontade de Deus.
Como é que se vive bem em família? Deixe-me dizer a vocês, o sucesso no relacionamento em casa não é resultado de sorte. Não é resultado de azar. Não é resultado de algum sorteio. Não é resultado do acaso. Uma família conforme os ideais de Deus, ela é baseada, ela é construída em cima de princípios muito claros. Nós vivemos em dias em que a família sofre ataques e sofre ataques de todas as maneiras. Mas eu gostaria de falar, nesse primeiro período, especificamente mais dirigido aos homens que aqui estão. Porque há papéis que são semelhantes, que cabem a um homem e uma mulher, mas há papéis que são exclusivamente ou outros principalmente de homens. No segundo período eu quero falar mais focado nas mulheres. Agora talvez você pergunte, mas por que nós mulheres estamos aqui se nós vamos falar para homens? Em primeiro lugar, você tem a oportunidade de tomar consciência da beleza do plano de Deus, do que é o projeto de Deus. Você pode orar por esse padrão estabelecido por Deus. E dessa maneira você pode louvar a Deus, agradecer a Deus, se alegrar em Deus por causa da maneira tão criativa. Veja, agora cedo saindo de Campinas para cá, a gente pôde ver o céu um pouco antes do sol nascer e tinha aquela coloração bonita. Você pode lembrar do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. É bonito olhar isso. Mas no próprio Salmo 19 ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Existe a glória da revelação de Deus na natureza, mas existe a glória da revelação de Deus escrita. Então eu quero convidar cada um de nós a pelo menos nos debruçarmos nas Escrituras agora e olharmos o que foi o projeto de Deus para a família, mais especificamente para homens. E a ideia que eu quero passar tanto para homens como para mulheres hoje é que uma vez que foi Deus quem idealizou, quem criou, quem orientou e quem capacitou, uma vez que é assim, nós vamos ver essa impressão digital de Deus em cada parte do que deve ser uma família. Começando, falando para vocês, homens, vejam o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. De certa maneira, eu quero que você observe aqui, um marido tem que amar a esposa como? Essa é uma marca da impressão digital de Deus. O Deus que cria o conceito de família, de casal, ele manifesta a sua intenção de que o homem seja dentro de casa uma expressão de Deus. Ele tem que amar como Deus. Senhores, isso aqui é demais. Isso é muito para nós. Amar como Deus amou.
nós, humanos, pecadores, amar como Deus amou. Veja, mais adiante, no versículo 28, Paulo vai dizer: assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Nós temos o amor e devemos ter o amor, não somente como Deus tem, mas a gente tem que amar no relacionamento como a gente ama o próprio corpo. Nós cuidamos do nosso corpo. Você não fica andando por aí descalço, indiferente às pedras ou às pernas de cadeira. Você quer proteger seu dedo. Você quer cuidar que não se machuque. Você se aquece na situação de frio. Você pode fazer atividade física, não tanto por prazer, mas por saber da necessidade. Porque a gente, de alguma maneira, ama. A gente cuida da gente. Então veja, há uma responsabilidade, e eu quero ficar sobre essa responsabilidade única aqui, que ao homem, ao marido, foi dada a responsabilidade de ser o agente, o instrumento, o canal de Deus para o amor dentro de casa. Eu sei que existem vários tipos de amor. Os gregos, eles dividiram isso em vários amores. Existe o amor acolhimento, o amor sexual, o amor romântico, o amor fraternal. A palavra que foi empregada por Paulo para descrever o amor que o marido deve com a esposa era uma palavra não tão usada. O verbo agapau, ou o substantivo agape, era o que estava aqui. Mas esse verbo não era tão usado. Aliás, deixe-me dizer-lhes, nem tampouco era usado o conceito de que um homem devia amar sua esposa naquele tempo. Do que era o código doméstico daquele tempo, veja, os gregos, Aristóteles, ele criou o que era o código doméstico. Como é que uma casa tinha que funcionar? Os romanos, eles pegaram essa ideia grega, não deram um nome como Aristóteles deu de código doméstico, mas todos eles entendiam que a família tinha que manter um determinado padrão para que a sociedade estivesse bem. O homem era o senhor da sua casa, soberano. Ele tinha o pátria potestas, ele tinha autoridade para matar um servo, um filho ou a própria esposa. A esposa não tinha cidadania, não tinha direito legal. Todo o direito legal estava sobre aquele homem. E ele dominava a sua casa. Jamais se esperava de um homem naquela sociedade que ele amasse sua esposa. Só de Paulo escrever isso aqui, ele está fazendo uma revolução. Era totalmente contra a cultura daqueles dias. O homem era o soberano, toda autoridade, o único com direito legal dentro daquela casa. E Paulo diz para ele que ele tem que amar como Cristo amou. Senhores, isso era uma absoluta quebra de paradigma. Totalmente revolucionário da perspectiva tanto de gregos quanto de romanos. Mas ele não estava falando aqui de um amor-sentimento, nem estava falando de amor sexual, nem tampouco falando de amor romântico, nem fraternal. Ainda que todos esses conceitos
são vistos nas Escrituras em outros lugares. Aqui ele está falando especificamente do amor ágape. E vamos entender aqui, o amor ágape, ele tinha algumas características muito peculiares a ele. Só para você ter uma ideia, essa palavra ágape, em traduções mais antigas da Bíblia, ela foi traduzida por misericórdia e não por amor. Qual era a característica desse ágape? Número 1, o ágape é um amor proativo. O ágape não é um amor que reage ao que o outro fez por mim. A esposa preparou o prato que você mais gosta. Nossa, como eu amo essa mulher. Isso não tem a ver com ágape. O ágape é proativo. Ele ama independentemente de ter a refeição pronta. Segundo, o amor, o ágape, era incondicional. Você não ama porque o outro te deu motivos. O amor ágape, ele não se baseia no outro, na condição que o outro me deu. Ele se baseia na própria condição. Terceira ideia que eu quero colocar para vocês é que o ágape, ele tem muito mais a ver com caráter. Se você olhar para 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, é benigno, etc, etc e tal, aquelas são descrições de caráter. Não são ações. Mas é como você deve ser, ou seja, uma pessoa amorosa conforme o ágape significa é alguém que teve o seu caráter de tal maneira moldado que se manifesta nas diversas circunstâncias. Deus é ágape. Ele não trata com a gente conforme nossos méritos. Ele trata com a gente conforme o seu caráter. Ele é amor. A primeira colocação que eu fiz sobre o ágape é que o amor é proativo. Ou seja, ele não é reativo, ele age antes, provocando reação. O que Deus está colocando aqui é que homens têm a responsabilidade de amar em casa antes de serem amados, antes de se sentirem amados. É aos homens que cabe a responsabilidade de fazer com que o amor seja uma realidade dentro de casa. Homens não esperam, homens se antecipam no amor. Não é condicionado. Não é reflexo. É o proativo, é o promotor. A pergunta então é, como é que se ama? Veja, no versículo 23, lemos, pois o marido é o cabeça da mulher. Veja, a expressão, a manifestação de amor que esse homem tem dentro de casa, ele como cabeça, ele vai acabar conduzindo o seu lar numa determinada direção por causa do seu amor. Como? Eu fiz uma pesquisa com algumas mulheres, certamente não foram das mulheres que aqui estão. Fiz a seguinte pergunta às mulheres: o que o marido faz que a esposa sente-se amada?
O que faz com que uma esposa se sinta amada? Veja, essa pergunta ela é preponderante. Alguma vez você já ouviu sua esposa perguntar se me ama? Você não vai ouvir na mesma proporção homens perguntarem para mulheres: você me ama? Isso é resultado de que a mulher foi formada de uma maneira em que a maior necessidade dela é ser amada. Então, quando a esposa pergunta: você me ama? Essa resposta é fundamental. Aliás, eu quero dar uma dica para você. Se você der a resposta errada, você está roubado. Se a sua esposa perguntar para você: você me ama? Respostas que você não pode dar, porque senão você está encrencado. Você não pode perguntar para ela assim: defina amor. Você não pode falar para ela: quem eu? Se eu te amo. A única resposta que você vai poder dizer que a satisfaça é: amo. Amo acima de qualquer outra pessoa. Se você esquecer essa frase, é melhor você ter um chocolate no bolso e dar para ela: querida, trouxe para você. Isso já é uma prova que você ama. Perguntando às mulheres sobre o que um marido faz que a esposa sente-se amada, elas responderam na seguinte ordem de mais presente: gasta tempo junto comigo. Me ouve. Tem cuidado comigo. Faz serviços. E, por fim, elogios e gentilezas. Depois eu fiz a seguinte pergunta: o que o marido faz que a esposa sente-se não amada? As respostas dadas foram: falta de respeito e fala ríspida. Segundo, não protege. Terceiro, palavras que agridem e há de superioridade. E quarto, ignorar, ser indiferente. Isso faz com que a mulher não seja amada. Mas Paulo está dizendo: maridos, vocês têm que amar suas esposas como Cristo amou. A pergunta então é como, e eu vou a partir de agora me ater a isso. Como o marido expressa um amor como Cristo. E o que eu quero olhar com vocês é que aqui em Efésios, além de ter essa ordem de amar como, eu diria, ele expressa nessa passagem as maneiras como Cristo andou e amou, e assim eu quero dizer, daqui nós tiramos a nossa responsabilidade de como amar em casa. E eu quero destacar 3 expressões de amor que eu encontro nesse texto que devem ser consideradas por todos os homens. A primeira ação amorosa que eu quero destacar para vocês aqui é glorificação. O marido que ama, ele glorifica, ou seja, ele honra. Olha o que Paulo diz no versículo 27. Que vai falar o que Cristo fez. Ele diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele amou a igreja, ele amou o povo, para que essa igreja seja gloriosa. O foco do amor de Deus nos salvar em Cristo
é fazer com que nós sejamos uma igreja marcada por glória. Vamos voltar no versículo 26, que diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água, pela palavra. Veja, olha a ação de Deus aqui. Deus nos santificou. Eu quero dizer, homens devem santificar suas esposas. Eles são instrumentos de torná-las santas, separadas para Deus. Cristo nos purificou, ou seja, Ele trouxe para nós o perdão. Ontem à tarde eu lidei com um caso de família, por um lado, muito triste. Conversei com uma mãe que constatou, agora com filhos adultos, que seus 3 filhos foram abusados por parentes. Além de ouvir da tristeza do que aconteceu, eu pude ouvir do perdão concedido. Que caso tão grave! A pergunta é: como é que nós lidamos com as coisas das nossas esposas que nos incomodam, que nos contrariam, que nos frustram, que nos ofendem? Um marido que ama como Cristo amou, ele ama perdoando. Foi assim que Cristo fez. Veja, no versículo 27 ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor dedicado por um homem a uma mulher deve ser uma fonte de aperfeiçoamento dessa mulher. Embora ele use figuras, como diz, sem mácula nem ruga, ele não está falando de um corpo perfeito. Ele não está falando de botox ou preenchimento labial, o que for. Mas ele está falando que a vida desse homem deve repercutir na vida dela, dignificando-a. Nós éramos pecadores miseráveis, fomos feitos filhos de Deus. Pertencemos à família e à sociedade de Deus. Que baita privilégio! Se você partisse hoje, você marido, se Deus te levasse para a glória, qual seria a visão que a sua esposa, eu diria até seus filhos, têm a seu respeito? Que imagem que você deixa de que sua esposa teve o privilégio de viver com você? Eu já trabalhei com pessoas que ficaram viúvas. Já trabalhei com homens que ficaram viúvos. Eu mesmo tive a experiência de ficar viúvo. E sabe o que eu aprendi? Para algumas pessoas, pasmem, o cônjuge ter falecido foi um alívio. Pasmem, isso é verdade.
Mas tantos outros casos foi uma perda brutal. Reconhecendo que tiveram o privilégio de viver com alguém, como marido, até como pai. Veja, quando Pedro escreveu para os maridos, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. O que significa isso? Vamos lembrar, de novo, Pedro está no mesmo ambiente de Paulo. Mulher não tem direito nenhum naquela sociedade. É propriedade do seu marido. Pedro também está trazendo uma visão nova. Vocês têm que viver a vida comum do lar. Você tem que tratá-la com dignidade. Tem que partir do pressuposto de que ela era mais frágil. Existe muita discussão sobre em que a mulher é mais frágil. E uma das ideias que me faz algum sentido quando eu olho para essa passagem, pensando no contexto, é que ela era muito vulnerável dentro dos valores daquela sociedade. Ela não tinha direito, ela não tinha voz. Ela estava fragilizada por causa da circunstância. Mas nesse contexto, o que Pedro está dizendo é o seguinte: você tem que tratá-la com dignidade. A ideia de glorifica, de honra, é fazer com que essa mulher se sinta valorizada, privilegiada. Perceba-se com valor. Qual é a atitude que vai entrar aqui para tornar uma mulher se sentindo honrada? Como é que você vai lidar com a sua indignação, com a sua crítica, com a sua mágoa? Pensando em ter o dever de amar, e que o amor tem a responsabilidade de dignificar a mulher. Vamos lembrar, nossas ações, ou a forma das nossas ações, precisam ser remodeladas. Perdão tem que ser parte disso. Certamente a sua esposa, como qualquer esposa, tem fraquezas, tem limites, tem pecados, tem áreas que ainda não foram aperfeiçoadas. Como é que você está lidando com isso? Isso está sendo um motivo para você espezinhar? Ou está sendo um motivo para você pensar: como é que eu vou ajudá-la a ser a mulher que Deus quer que ela seja? Lembra que eu mencionei que a agape se caracteriza por ser um traço de caráter. As suas falhas, defeitos e limitações, elas podem encontrar austeridade, até crueldade, ou podem encontrar misericórdia. Elas podem encontrar lei, juízo, condenação, mas podem encontrar, além da verdade, a graça, a bondade de Deus. Deixa eu me apresentar uma outra pesquisa para vocês. Fiz a seguinte pergunta: como seu marido age que você se sente honrada? E as mulheres responderam: com amor e educação, quando me elogia em público, sendo fiel, sendo carinhoso ou gentil, e por fim diz, quando pede a opinião
e compartilha da sua opinião. Mas eu também perguntei para elas como um marido age quando a esposa se sente desonrada. E essas foram as respostas. Quando ele não admite sua culpa, com sua infidelidade e falta de respeito, quando fala palavrão ou grita em casa, quando menospreza e é egoísta, quando não ouve as minhas opiniões ou as ignora. Maridos, a responsabilidade de amar como Cristo amou passa pela responsabilidade de você dignificar sua esposa, honrar sua esposa, torná-la mais e mais digna. Não é com cobrança, não é com reclamação, não é com crítica austera. A segunda ação que eu quero considerar com vocês, o relógio está mais rápido do que eu, parece, mas vamos lá. A segunda ação é que ele cuida e alimenta. Veja o que diz o versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero pegar em primeiro lugar essa palavra alimenta, que eu particularmente considero que ela é uma palavra muito limitada na nossa língua para todo o conceito que tem dessa ideia de alimentar. Se a gente for 1 Tessalonicenses 2,7, nós vamos ver que a palavra, eu acho que tem mais do que isso. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então, onde está a palavra alimenta, que traduz uma palavra específica grega, essa mesma palavra foi traduzida como cuida. O alimento é parte do cuidado, mas não é todo o cuidado. Cuidado envolve cuidado com a sua saúde. Cuidado envolve o bem-estar emocional. Cuidado envolve pensar nas dificuldades do bem-estar dos seus relacionamentos familiares. Cuidar envolve lidar e tratar com as suas ansiedades. Na condição de marido, este homem tinha a responsabilidade de ser, em primeiro lugar, aquele que supria a sua casa. É aquele que tinha cuidados na sua casa. Nós somos um país que tem um dos povos que menos os homens ajudam dentro de casa. Como se alguma tarefa doméstica fosse alguma coisa que não para homens. O homem cuida, e deixar toda essa responsabilidade para as mulheres é uma covardia, não tem nada a ver com o cuidado que você tem com a sua esposa. Quem ama, no caso aqui, e cuida, ele está atento às demandas, às necessidades e está pensando no bem-estar da esposa. Isso pode envolver carregar peso, buscar o bem-estar dela e não somente o seu. Já há vários anos atrás, eu recebi um grupo de mais ou menos jovens, tinham casais jovens, tinham jovens solteiros, a reunião era em casa, tinham cadeiras, tinha sofá e tinha uma poltrona. Chegou um camarada, jovem, casado,
com a sua esposa grávida. Tinha várias mulheres, a esposa dele estava grávida, tinha uma senhora mais velha que era minha esposa que também estava ali. Adivinha em que cadeira que ele sentou? Foi na poltrona. Eu não deixei passar. Falei, mas você é folgado, cara. Só pensa nele. E o cuidado com ela, cadê? Alguém que cuida não é egoísta. Alguém que cuida está interessado em servir, em fazer favor, em aliviar a carga. Eu fiz essa pergunta às mulheres. O que o seu marido faz com que você se sinta cuidada? E elas responderam: quando é gentil e atento, quando tem preocupação comigo, quando manifesta proteção comigo, quando é carinhoso e quando elogia. Mas eu também perguntei, o que seu marido faz com que você se sinta descuidada? E elas disseram, descaso e indiferença. Quando não conversa, quando não se importa, quando é insensível, quando dedica descaso. Um marido que ama como Cristo amou é um marido que ama cuidando. Nossa referência é Cristo. Quando Deus planejou o casamento, Ele deixou sua impressão digital. E nessa impressão digital está que maridos têm que amar a esposa como Cristo. Ele dignifica, ele cuida. Terceira expressão. Ele aquece. Veja, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Não houve uma inversão do tradutor, não. Para aquilo que é cuida, ele colocou alimenta. E para onde está o cuida, a palavra grega aqui tem a ideia de aquece, conforta, trata com carinho, cultiva a esperança. Então, essa terceira responsabilidade que eu coloquei aqui, ele aquece, ele traz um ambiente marcado por calor e por segurança. Anos atrás, se você for pesquisar hoje no YouTube, você vai achar. Eu assisti um vídeo feito na época, décadas atrás, de uma pesquisa que foi feita com animais, com macacos. Tinham 2 jaulas. E foi colocado um macaco, um filhote. Tinha passagem entre as 2 jaulas. E em cada uma das jaulas tinha uma macaca artificial. De um dos lados tinha uma macaca de metal com uma mamadeira. Na outra jaula tinha uma macaca de pano sem mamadeira. Quando alguém entrava no ambiente, se o macaco filhote tivesse mamando, ele largava e ia para a macaca de pano aquecida. E eles entenderam que aquele animal prefere estar num ambiente acolhedor
e caloroso do que num alimento, num ambiente frio que tem comida. Pensando do lado inverso, quando o provérbio diz que é melhor estar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta dentro de casa, não é isso que ele está falando. Quando ele fala que é melhor você estar num ambiente melhor comendo verdura do que numa churrascaria onde existe amargor. Então eu entendo que quando Paulo está dizendo aqui que o homem tem a responsabilidade de cuidar, de aquecer, de criar um ambiente confortável e seguro emocionalmente. Somos nós, homens, que temos a responsabilidade de criar um ambiente estável, seguro, previsível. 2 ou 3 semanas atrás, um dos homens de nossa igreja, extremamente irritado, pegou o telefone da esposa e esmigalhou. Hoje está com medidas protetivas definidas por um juiz, não pode nem chegar perto de casa. As palavras são agressivas, o tom é duro. Veja, homens foram chamados, homens de verdade, foram chamados para criarem um ambiente seguro, caloroso emocionalmente para suas mulheres. Vamos entender, minha mãe dizia isso. Fernando, ser macho é uma coisa, ser homem é outra. Ser homem, da perspectiva de Deus, é você ser uma fonte de segurança, de conforto, de bem-estar. Isso passa por tantas atitudes nossas. Nem vou perguntar aqui quantas mulheres se sentem absolutamente desconfortáveis e inseguras na maneira com que você dirige o carro, na maneira como você vive dentro de casa, na maneira como você a trata publicamente. Veja o que Pedro diz, voltamos lá em Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração. Veja, o marido tinha que viver a vida comum do lar, ou seja, ele está presente. Discernimento, ele busca entender a necessidade da sua esposa e ele considera isso. Esse marido tem um caráter moldado conforme o padrão de Deus. E na sua relação em casa, ele cria um ambiente favorável para a esposa. Absolutamente nenhum relacionamento existe como satisfatório quando a marca principal dele é a crítica. Com elogios se consegue muito mais do que com crítica. Com acolhimento se consegue muito mais do que se distanciar. Com brandura e gentileza se consegue muito mais do que sendo duro, cruel. De volta à pesquisa.
O que o seu marido faz com que você se sinta segura? As respostas foram: portando-se dignamente, sendo cuidadoso e carinhoso, quando demonstra amor e satisfação, quando fala que ama e quando provê a casa. Mas também para a pergunta, o que seu marido faz com que você se sinta insegura, elas dizem: quando ele se porta de uma maneira indigna com outras mulheres, quando acusa e faz ameaças, quando há falta de carinho, quando tem desinteresse e quando reclama de tudo. Vamos lembrar, maridos, nós temos que amar as esposas como Cristo amou. Amar como Cristo amou significa tratar com dignidade, com honra. Significa ter um cuidado de uma maneira geral. Significa criar, a partir das suas atitudes, um ambiente caloroso, acolhedor. Entenda, quando Paulo diz: maridos, amem suas mulheres, entenda, isso aqui não é opcional. É uma ordem. Segundo, isso não é automático. Se fosse automático, não precisava da ordem. Terceiro, isso não é sentimental. Quero terminar essas palavras lembrando de 3 ideias de Agape. Agape é proativo. Primeira ideia. É com o seu amor que você tem a responsabilidade. Agape é incondicional. Não é se a sua esposa fizer assim ou assado que você vai amar. Não. Você vai amar. Você vai provocar resultados. Terceiro, agape é uma questão de caráter. Você tem que ser moldado à luz do caráter de Deus. A tarefa que Deus emprega para homens amar como Ele ama está acima das nossas capacidades. Mas foi Ele que criou, foi Ele que instruiu e é Ele quem capacita. Quanto você percebe na sua vida o quanto você está alinhado com o que Deus quer de você. Não vou nem falar sobre o que sua mulher quer de você. O que Deus quer de você? Você foi colocado dentro de casa como um agente de Deus, como meio de promover o amor dentro de casa. O amor começa com você. Sendo o homem que Deus quer que você seja. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça. E talvez você precise de confessar falhas, pecados, limitações, teimosias, amarguras. Confesse a Deus. Clame a Deus para que Ele corrija você, que Ele aperfeiçoe você.
Lembra, seu problema não é sua mulher. Seu problema é você. Você tem que começar a crescer e a mudar. Vamos ter um tempinho de oração silenciosa. Ó Pai Celestial, quero te agradecer pelo fato que podemos olhar para a Tua Palavra e identificarmos quão acima das nossas capacidades é o amor que o Senhor teve por nós. Quão acima das nossas capacidades é o amor que o Senhor quer que nós tenhamos em casa. Senhor bondoso, que nós como homens possamos nos espelhar em Ti. Não nas nossas mágoas, não nos nossos ressentimentos, não nas nossas expectativas, mas que a Tua impressão digital seja marcada no exercício da vida de um homem, na vida de um marido, sendo um reflexo de Ti, ó Pai, eu te peço. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pelos meus cálculos, nós temos ainda 3 minutos. Se por acaso tem alguma pergunta, posso tentar responder.